Muito bem, nós vamos agora ao assunto, dar continuidade àquele assunto de ontem. Lembra que nós falamos no programa de ontem sobre tatuagens? Pois bem, eu queria que você prestasse muita atenção na sequência desse assunto, tá? Que é um tanto quanto polêmico, de certa forma, porque há até mesmo no meio evangélico quem defenda tais ideias, né? Principalmente pregadores muito modernos e que têm a sua maneira de pensar, e nós não podemos simplesmente segui-los, nem seguir seus pensamentos. Claro que não. Aliás, você não deve seguir pensamentos de ninguém. Você deve seguir aquilo que está na palavra de Deus, aquilo que o Espírito Santo orienta a sua igreja, porque o Espírito Santo é quem conduz, ele é quem guia os nossos passos. O Senhor Jesus enviou o seu Espírito para que ele pudesse nos conduzir. Nem tudo está escrito na palavra de Deus, mas aquilo que não está escrito, o Espírito Santo nos ensina. Ele nos mostra, ele nos dá o entendimento, nos mostra o que é do agrado de Deus e o que não é. Como nós devemos proceder. Por isso que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, conforme está escrito em Romanos, é que são realmente filhos de Deus. Pois bem, há um versículo na palavra de Deus, no livro de Coríntios, primeiro livro de Coríntios, no capítulo 6, o versículo é o 12. Claro que o Espírito Santo aqui fala através do apóstolo Paulo acerca da sensualidade. Corinto era uma cidade dada à imoralidade. Havia naquela cidade um culto realizado a uma determinada deusa, que era considerada a deusa do sexo. E essa deusa era acompanhada por 1000 sacerdotisas. Eram consideradas as mulheres do sexo. Ficavam pelas ruas e seduziam os homens a terem sexos com as mesmas, como uma forma de cultuar essa deusa. Então, havia nessa cidade, como eu disse, muita imoralidade. A igreja do Senhor Jesus foi estabelecida nessa cidade pelo apóstolo Paulo, e era uma igreja muito abençoada. Entretanto, o apóstolo Paulo, nessa carta aos Coríntios, tanto na primeira carta quanto na segunda, deu muitas orientações e fez muitos alertas para que os cristãos da igreja de Corinto não permitissem que todas aquelas sujeiras da cidade entrassem na igreja, que eles se moldassem aos hábitos e costumes dos povos pagãos, porque havia um paganismo naquela cidade, havia um sincretismo religioso muito grande, uma imoralidade muito grande. E as pessoas iam chegando à igreja, iam ouvindo o evangelho, a palavra de Deus, iam se convertendo. Porém, com o passar do tempo, alguns iam trazendo aqueles hábitos, aqueles costumes errados para dentro da igreja. Por isso que essa igreja de Corinto foi uma das igrejas que mais, digamos assim, deu trabalho, né, para o apóstolo Paulo. Uma igreja que exigiu duas cartas com bastante capítulos, como podemos ver, tanto a primeira como a segunda aos Coríntios. E você pode ver que tem vários assuntos. O apóstolo Paulo falou de muitos e muitos assuntos nessa carta. Era uma cidade onde havia, por exemplo, cultos aos ídolos. As pessoas banqueteavam nesses cultos, as comidas eram oferecidas a esses ídolos pagãos. Paulo teve que alertar sobre isso, para que eles não participassem daquela mesa, não comessem daquelas comidas, para que não se contaminassem com a mesa dos demônios, porque eles não podiam comer na mesa de Deus, na mesa dos demônios, não podiam beber o cálice de Deus e o cálice dos demônios. Quer dizer, ele tinha que fazer esses alertas. E aqui, nesse versículo, a gente vê que tem uma advertência
muito forte do Espírito Santo. No versículo 12 diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Repare bem como isso é forte, como essas palavras são profundas. Ora, deixa eu dar um exemplo para você. Quando Paulo fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Você tem que tomar muito cuidado para que você não venha permitir que o modismo venha tomar lugar no seu coração. Não seja como aqueles que tentam se moldar aos costumes e hábitos desse mundo, as modas, não é? Porque tem pessoas que são assim. Elas são influenciadas pelo modismo, pelo mundanismo. Eu vou dar um exemplo para você. Tem alguma coisa errada na pessoa, por exemplo, ler, acessar a internet, ter algum problema dela acessar Facebook ou qualquer outra página das redes sociais, dependendo, obviamente, da página? Não há problema da pessoa entrar na internet. Entretanto, há muitas coisas que estão ali na internet que não convêm. Quer dizer, é lícito que eu veja a internet? Sim, tudo me é lícito. Mas tem coisas lá na internet que não me convêm. Não convém a mim que quero viver em santidade. Se eu quero agradar a Deus, se eu quero fazer a vontade de Deus, tem coisas na internet que não vai trazer benefício nenhum para a minha vida espiritual. Se eu começar a ver aquilo ali, logicamente aquilo vai trazer malefícios para a minha vida espiritual. Não agora, no momento, mas lá na frente, aquilo vai trazer consequências, porque a semente é plantada agora e daqui a um tempo ela vai dar os seus frutos. Então tem coisas ali que não convêm. Há determinados hábitos que as pessoas aí fora praticam que para elas são hábitos normais, é do dia a dia. O mundo segue aquilo ali, é o modismo. Então, para essas pessoas, aquilo ali não tem nada demais. Entretanto, nós que temos o Espírito Santo, e eu estou me dirigindo aqui agora a pessoas que têm o Espírito Santo. Nós que temos o Espírito Santo, sabemos discernir o que é bom para a nossa vida espiritual e o que não serve. O que traz benefícios para a nossa fé e o que prejudica a nossa fé. Ora, eu que tenho o Espírito Santo, não posso ter o mesmo entendimento e o mesmo comportamento de uma pessoa que não tem. Aquela que não tem o entendimento das coisas de Deus segue aquilo que o mundo apresenta, é o modismo. Mas aquele que tem o Espírito Santo não segue o modismo, mas segue a vontade de Deus. Ele sabe discernir. Olha, isso aqui não é que seja pecado, mas isso aqui não convém a mim que sou uma pessoa de Deus. É como a tatuagem. O mundo todo, você pode ver os artistas, pessoas famosas, exibem suas tatuagens. A coisa mais comum hoje, a mais comum é tatuar o nome da namorada, do namorado, do filho, da filha, do pai, da mãe, até do cachorrinho. Fazem símbolos no corpo. Muito bem, as pessoas seguem esse modismo e elas não têm o entendimento das coisas de Deus e elas então fazem aquilo porque é o que todo mundo está fazendo. Não há nenhuma crítica em relação às atitudes delas. Óbvio que não. O que nós queremos não é criticar quem faz ou quem fez. Claro que não. Mas é mostrar para aqueles que têm o Espírito Santo, né, aqueles que dizem ser de Deus, que essas práticas não convêm a uma pessoa que se diz de Deus. Por quê? Porque qual a motivação que você tem de fazer uma tatuagem, um símbolo no seu corpo? Por acaso é alguma
algo que você quer preencher, é algum desejo que você traz no seu íntimo de uma vaidade pessoal, como seria se você tivesse aquela marca ali no seu corpo. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Convém você fazer isso ao corpo, ao seu corpo, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Não apenas a nossa alma, mas também o nosso corpo passam a pertencer a Ele. Corpo, alma e espírito. O corpo também é dele e é templo do Espírito Santo. O alerta que Paulo fazia e fez à igreja de Corinto serve muito bem para os dias de hoje. Nós não podemos, minha amiga, meu amigo, nos isolar do mundo. Nós não podemos nos trancar dentro de um quarto e simplesmente não ver o que acontece à nossa volta. Se você liga a TV, você vai ver coisas boas e coisas ruins. Se você abre a porta da sua casa e vai na rua, você vai ver o que é bom e o que é ruim. Mas, embora nós vivamos nesse mundo, nós temos que saber o que devemos reter e o que devemos lançar fora. Por isso que é importante o Espírito Santo, porque ele mostra o que é bom e o que não presta. O que é bom, eu guardo. Aquilo que eu vejo que não serve, eu simplesmente lanço fora. Não deixo aquilo entrar dentro de mim. Quer dizer, eu não vou ser influenciado pelas coisas exteriores. Eu não vou ser influenciado pelo mundo, pelos costumes. O fulano de tal fez uma tatuagem, mas o fulano de tal não tem o espírito que eu tenho. Pode até ser que o fulano de tal diz que é evangélico, que é cristão. As igrejas evangélicas estão cheias de pessoas que não têm o Espírito Santo, que nem salvas são. Eu não sigo o que o fulano fez, o que o Beltrano fez. Eu sigo a palavra do meu Deus. Eu sigo a direção que o Espírito Santo me dá. Repito, eu estou me dirigindo não aos de fora, mas aos de dentro. Eu estou me dirigindo àqueles que fazem parte da Universal. Obreiros, obreiras, jovens, evangelistas, o que eu estou falando, eu estou me dirigindo a vocês, para que vocês tomem o cuidado e não permitam que tais coisas, não apenas no sentido de tatuagem, etc., mas coisas, vaidades, as coisas que o mundo apresenta, tome cuidado para que os modismos não tomem conta do seu entendimento, do seu coração. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Como dizia o apóstolo Paulo, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Não se deixe dominar. Tem coisas que não são, embora não sejam pecaminosas, mas não convém. Não convém a uma pessoa que é de Deus. E eu espero que você tenha ouvido o que o Espírito Santo falou com você. Tá bom? No programa de amanhã nós falaremos um pouco mais sobre